A todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Blau Farmacêutica. Hoje estamos ao vivo com Marcelo Hahn, fundador e CEO, Douglas Rodrigues, CFO, e comigo, Bruna Gamboa, RI. Ao final da apresentação, vamos realizar a sessão de perguntas e respostas e pedimos que vocês façam uma pergunta por vez, a fim de facilitar a ordem das respostas. O nosso call está sendo realizado apenas em português, com tradução simultânea para o inglês, e o webcast está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo para iniciarmos a apresentação. Bom dia a todos e bem-vindos à nossa videoconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2023. Antes de iniciarmos a apresentação, eu gostaria de informar que a partir dessa divulgação, nós adotamos um novo formato de comunicar nossos resultados com o principal objetivo de proteger os interesses da companhia e de nossos acionistas, sempre respeitando as normas legais. Seguindo para o slide 2, eu gostaria de destacar que desde a fundação da Blau, nós mantemos em nossa essência o DNA de empreendedorismo e inovação, alcançando objetivos por meio de investimentos contínuos em PDI, capacidade produtiva e capital humano. E sempre buscamos nos consolidar como a maior indústria farmacêutica do segmento hospitalar. Por mais um trimestre, nós estamos em primeiro lugar no ranking das indústrias farmacêuticas brasileiras no mercado no retail, de acordo com os dados do IQVIA. E somos ainda mais fortes após a aquisição do Bergamo, que concluímos em 30 de junho recente. Em conjunto, Blau e Bergamo se tornam um dos portfólios mais completos no segmento oncohemato, com uma das maiores capacidades produtivas do Brasil nessa linha de medicamentos e com um pipeline robusto de novos produtos. Estou muito feliz com a união entre as duas empresas, que consolida a posição de liderança das companhias em medicamentos de alta complexidade. No trimestre, também tivemos outro importante marco, que foi a assinatura de um contrato com a GCC para o fornecimento de hemoderivados, com um valor superior que pode superar 175 milhões de dólares em até 5 anos. A GCC é nossa parceira há mais de 20 anos e esse contrato entrou em vigor a partir de 1 de julho, reforçando o compromisso da Blau em abastecer o mercado brasileiro com hemoderivados de qualidade, seguindo a regulação sanitária nacional e cumprir os mais rigorosos padrões de segurança e eficácia. Outro marco do trimestre foi o início das vendas dos medicamentos produzidos na nossa planta de especialidades, o P210, que possui duas linhas de produção de injetáveis com alta capacidade produtiva e alta performance, a qual já contribuiu para os resultados da campanha nesse trimestre. Os investimentos PDI atingiram um marco de 43 milhões de reais e também foram o destaque do trimestre, impulsionados pela parceria com a Similis Bio para a produção de 4 anticorpos monoclonais de última geração, que estão hoje sob proteção patentária e que o mercado endereçável não para de crescer. No período, nós lançamos 3 novos produtos, com mercado endereçável de 163 milhões no Brasil. Destaco que estou muito feliz com a nossa operação de coleta de plasma nos Estados Unidos, que iniciou do zero e 18 meses após obter a licença do FDA, atingiu break-even no segundo trimestre, dando sequência à estratégia da companhia de verticalização de IFAs, de internalização e aumento de receita em moeda forte. No slide 3, vamos apresentar mais detalhes sobre a aquisição do laboratório Bergamo. Eu estou animado com essa parceria, que consolida a posição de liderança das empresas em medicamentos de alta complexidade, que se torna um dos portfólios mais completos do segmento oncohemato, com uma das maiores capacidades produtivas do Brasil nessa linha de medicamentos. O Bergamo foi fundado em 1946 e possui uma planta state of the art localizada em Taboão da Serra, São Paulo, que recebeu investimentos recorrentes nos últimos anos. O Bergamo possui duas linhas produtivas e, além do portfólio de oncológicos, possui importantes produtos que, em conjunto, irão ajudar a alcançar os nossos resultados. Atualmente, o Bergamo possui um portfólio com 25 produtos comercializados em 39 apresentações, com mercado endereçável total de aproximadamente 2,8 bilhões de market share, de 18%. Com a conclusão dessa operação de aquisição, a qual a Blau realizou uma compra vantajosa, teremos oportunidade de ganho nas áreas tributária, operacional e produtiva, com ampliação de oferta de produtos, maior capacidade produtiva, aumento de portfólio e excelência operacional. Também temos a oportunidade de exportação dos produtos produzidos pelo Bergamo para nossas afiliadas Latam e transferência de registro do Bergamo para nossas subsidiárias da Blau no Latam. Vale destacar que entre o signing e closing, o Bergamo finalizou um novo centro de controle de qualidade e um novo laboratório de PDI. E teve também a autorização de 2 novos registros junto à Anvisa, que serão lançados no segundo semestre do ano e que tem mercado endereçável de cerca de 110 milhões de reais.
Já no slide 4 da apresentação, eu gostaria de destacar que a Blau segue avançando nos projetos de ampliação de capacidade produtiva e excelência operacional em todas as suas plantas, visando atender a crescente demanda de mercado gerado pelos novos produtos e ampliação geográfica. Em 5 de abril, nós recebemos a autorização da Anvisa para iniciar a comercialização dos medicamentos produzidos em nossa nova planta de Cotia, o P210, endereçando os nossos gargalos de oferta na unidade de especialidades. Fico muito feliz que estamos endereçando parte da demanda do mercado, reduzindo os backorders. Agora, no terceiro TRI, daremos início ao terceiro turno da fábrica e iremos seguir no processo de ramp-up até o 4º trimestre. Mesmo com o início de operação do prédio 210, ainda temos gargalos de produção em outras plantas que já estão sendo endereçados e que serão totalmente resolvidos com a construção do Complexo Industrial de Pernambuco, que vamos detalhar nos próximos slides. Seguindo para o slide 5, eu gostaria de destacar que estou entusiasmadíssimo com o início da construção desse novo Complexo Industrial em Pernambuco, que aumentará as possibilidades da Blau em ingressar em novos mercados e novas geografias, ampliando acesso a medicamentos e gerando valor significativo aos nossos acionistas. Esse novo projeto irá aliar baixo custo operacional com alta capacidade produtiva, além de se beneficiar de programas de redução tributária em local com infraestrutura competitiva, proximidade de porto e aeroporto, e que alavancará a nossa estratégia de exportar os nossos medicamentos para todo o mundo, reduzindo a dependência de medicamentos e aproveitando as oportunidades de mercado. Nesse slide, também estamos apresentando a média de que a Blau pagou de impostos e as alíquotas em 2022, para que vocês consigam projetar os benefícios para os próximos anos. Para fins de modelo, nós consideramos que a primeira linha produtiva estará ativa em 2026 e a última linha estará operando após 36 meses. Sobre as atualizações do projeto no trimestre, nós concluímos o desenvolvimento do Master Plan, que é o projeto conceitual de implantação da planta e será a base para o desenvolvimento do projeto executivo. No período, nós também finalizamos as conversas com a concessionária Rota do Atlântico e Suape para a readequação do acesso viário, para darmos início às obras de terraplanagem do terreno no início deste 4º trimestre. Agradeço a todos e passo a palavra à Bruna. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Passando agora para o slide 6, vamos destacar o nosso pipeline de produtos, que é revisitado e atualizado trimestralmente. É importante a gente reforçar que nós apresentamos informações preliminares, que as datas apresentadas são estimativas da companhia, já que o registro dos medicamentos depende dos órgãos regulatórios, podendo haver alterações que acelerem ou atrasem o lançamento dos produtos. A cada trimestre temos uma maior participação dos novos produtos nos nossos resultados e estamos muito felizes em comunicar que até o final de junho nós já obtivemos o registro de 8 dos 10 medicamentos que serão lançados pela companhia esse ano, além do registro de um medicamento que já foi registrado e será lançado no início de 2024, demonstrando uma estratégia bastante assertiva nas nossas áreas de regulatório e pesquisa e desenvolvimento. Seguimos avançando em um grande número de projetos que serão submetidos nos órgãos competentes em 2024, tanto no Brasil quanto na América Latina, e no trimestre nós realizamos o lançamento de 3 novos medicamentos no Brasil, com mercado endereçável total de 163 milhões de reais. Na parte inferior do gráfico, do slide, nós apresentamos a performance dos produtos lançados pela Blau e que, em conjunto com o portfólio maduro, compõe os 23% de market share total da companhia, com base na IQVIA MAT de junho. 2 anos após o início das vendas dos produtos lançados em 2021, a companhia já conseguiu atingir um market share médio de 22% nessa safra de produtos. Também estamos muito felizes com os medicamentos lançados pela Blau em 2022, que ao final de junho já haviam atingido um market share médio de 7%, lembrando que os produtos com maior mercado endereçável foram lançados no 4º trimestre de 2022. No slide 7 da apresentação, nós vamos passar pelos principais destaques da operação de coleta de plasma nos Estados Unidos, a Operação Hemarus. Como mencionado pelo Marcelo, o primeiro centro ele atingiu o break-even e registrou receita equivalente a 6 milhões de reais nesse trimestre. O nosso segundo centro ele tem inauguração prevista agora para outubro e nas próximas semanas a gente já vai dar início à montagem dos equipamentos e também ao treinamento dos colaboradores que hoje têm sido treinados no nosso primeiro centro em Lauderhill. O nosso terceiro centro, nós já contratamos a construtora para iniciar as obras agora no 3º trimestre e nós também concluímos a aquisição de participação de 25% do 4º centro localizado em Jacksonville, Flórida. O 4º centro ele possui a aprovação do FDA
para a coleta do plasma fresco e também para a coleta de plasmas hiperimunes, que possuem maior concentração de anticorpos para doenças como hepatite e tétano. E a nossa ideia é expandir esse serviço também para os demais centros de coleta da companhia. Nós também já iniciamos a prospecção dos 5º e 6º centros de coleta de plasma, com expectativa de inauguração dos 2 no ano que vem. A gente segue uma jornada rumo à construção, de uma empresa com uma grande capacidade de coleta de plasma. A nossa ideia aqui é atingir 500 mil litros de plasma coletados, sempre muito alinhado com o nosso planejamento estratégico e com a nossa visão de longo prazo da companhia. No slide 8 da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre ESG. A gente segue com um importante foco em ESG e inovação, respeitando sempre a vida e preservando o planeta. Nesse trimestre não foi diferente e nós patrocinamos aqui 2 projetos muito importantes para a companhia. O primeiro deles foi a construção da biblioteca Mundoteca em Cotia, que realiza atividades culturais e possui mais de 400 obras literárias, dando acesso à leitura para crianças e adolescentes com deficiência. E também patrocinamos o projeto Blitz da Alegria em Anápolis, onde patrocinamos a formação de 30 profissionais, levando alegria à Santa Casa de Misericórdia. No pilar ambiental, nós participamos do esforço global para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e com o uso da nossa frota de veículos elétricos, nós evitamos que 3,6 toneladas de gases de CO2 fossem lançados na atmosfera no primeiro semestre de 2023. Também promovemos o uso racional de água na Blau, com cerca de 80% da nossa operação sendo abastecido por meio de poços artesianos devidamente licenciados. Por fim, pelo 2º ano consecutivo e seguindo as melhores práticas de governança, a companhia divulgou o seu relatório de sustentabilidade, apresentando os nossos principais projetos, indicadores, resultados e ações sociais e ambientais realizadas em 2022. O relatório ele segue as normas internacionais do GRI e ele reforça o nosso compromisso com a transparência, a ética e as nossas principais práticas ESG. O relatório está disponível no site da CVM e também no site de RI da companhia. Passando aqui para o slide 9, nós apresentamos a receita do período. A partir desse trimestre, nós passamos a incluir também nos nossos materiais a visão da receita bruta, de forma a trazer maior visibilidade sobre a alíquota média dos impostos sobre o faturamento, que nesse trimestre representaram 7% da nossa receita bruta. Importante destacar que a partir de 2024, nós começaremos a capturar benefício de ICMS referente à planta P1000. A receita líquida da companhia nesse período totalizou 364 milhões, sendo mais de 40% acima do primeiro trimestre de 2023, impulsionada principalmente pelo início da comercialização dos produtos produzidos na nova planta P210 e também pela excelente performance dos nossos produtos, novos produtos lançados aqui pela companhia nos últimos meses. Passando aqui para o slide número 10, a gente fala um pouquinho sobre a evolução do lucro bruto e EBITDA do período. O lucro bruto ele atingiu 152 milhões no trimestre, com uma margem de 42%. Na comparação trimestral, apesar da evolução da receita líquida, a pressão competitiva no portfólio maduro da companhia impactou a margem nesse trimestre. E na comparação anual, além do cenário competitivo, a gente tem aqui a alocação de custos de Hemarus, passando por custo. Anteriormente, essas despesas elas passavam ali pelas despesas da companhia, então também impactando a receita na comparação, as despesas e margens na comparação anual. O nosso EBITDA totalizou 94 milhões no trimestre, 7 pontos superior ao primeiro TRI, em função principalmente de diluição aqui de despesas no período. Na comparação anual, a gente tem uma retração de 7 pontos percentuais, refletindo o aumento das despesas, e que será detalhado pelo Douglas agora no próximo slide. Agora eu passo a palavra para o nosso CFO, que seguirá com a apresentação. Obrigado, Bruna. Bom dia a todos. Seguindo para o slide 11, agora detalhando as nossas despesas operacionais, que no trimestre fecharam no patamar de 65 milhões e com a nossa receita voltando ao patamar de 364 milhões, isso representou 18% aí das nossas despesas operacionais.
Importante, pessoal, para analisar as despesas, olhando para o gráfico aqui do lado esquerdo do slide, uma normalização. A companhia, acho que falou durante o exercício de 2022 que nós tivemos, durante os trimestres, realocações, ajustes de provisões, estorno de provisão e até como a própria Bruna colocou agora, a reclassificação de MAROS. Então, você normalizando a despesa tri a tri, fica claro o movimento da companhia e a mudança de patamar de despesa frente à receita, que basicamente está associado ao quê? Aos novos investimentos que a companhia está fazendo para fomentar as novas gerações de receita. Isso se diz respeito aos nossos centros de coleta lá fora, nossa operação internacional, a nossa nova sede aqui, que abriu espaço para a gente ampliar desenvolvimento de produtos na nossa sede antiga em Cotia, a nova estrutura da companhia, investimentos em tecnologia. Então, esse é o momento. Estamos investindo agora. E isso tem um peso na nossa despesa de curto prazo para fomentar o nosso longo prazo, trazer as novas fontes de receita. Olhando para o lado direito, então, é a abertura entre as despesas comerciais e administrativas de PDI. PDI representou 12% no trimestre, o Marcelo já destacou também, isso está muito relacionado aos investimentos da Similis Bio, os produtos os nossos anticorpos monoclonais. O que foi para resultado representou 3% da venda e isso é o que deve ser esperado tri por tri, de 2% a 3% da receita, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do produto, dependendo do estágio do desenvolvimento do produto, mas isso é o que deveria estar impactando o resultado de 2 a 3 pontos para fomentar o desenvolvimento de produtos. Em relação à despesa comercial, de marketing, ela teve um aumento basicamente aí pela função da despesa variável e também associado a esses movimentos nas nossas novas afiliadas. Mas hoje ela já atinge um patamar de 6% e o que a companhia busca sempre é uma despesa comercial próxima dos 5%. Em relação à nossa despesa administrativa, 9% da receita, buscamos sempre algo próximo de 8%, mas também a despesa administrativa hoje carrega investimentos, e acho que um claro exemplo que a gente pode falar, agora que a gente concluiu o closing do Bergamo, quer dizer, desde a prospecção até todo o fechamento de uma operação de M&A, a companhia incorre em despesas para suportar esses projetos, e isso vai sendo despesado. E agora, claramente, a partir do segundo semestre, a gente começa a coletar os resultados dessa integração com o Bergamo, mas durante aí os outros exercícios, isso ficou no nosso resultado. Passando para o próximo slide 12 aqui para falar do lucro líquido. Então, o lucro líquido no trimestre ficou no mesmo patamar do primeiro trimestre. Apresentamos um resultado operacional melhor. Isso já demonstra a companhia voltando ao nosso patamar de receita a uma diluição normal e a gente consegue alavancar a margem líquida da companhia. A margem líquida ficou no mesmo patamar, um pouco em função do custo do resultado financeiro, que foi menor nesse TRI, em função de uma menor receita de juros e variação cambial. Mas mais um trimestre é importante destacar a eficiência do planejamento tributário. A nossa alíquota, o peso da carga tributária sobre o nosso LAIR, inferior a 20%, que proporciona, sim, uma margem líquida muito atrativa para a companhia. Passando para o próximo slide, vamos falar agora aqui, começar a cobrir o balanço da companhia, então falando basicamente aqui do nosso capital de giro e CAPEX. Capital de giro ficou no mesmo patamar do trimestre anterior, 60% da receita, mas é um capital de giro muito mais líquido. A companhia conseguiu reduzir seu nível de inventário nesse TRI, agora nós temos 278 dias. Importante destacar que hoje 10% do nosso inventário se refere a produtos de pesquisa e desenvolvimento, também para suportar a nova geração de receita da companhia. E claro, com o maior patamar de vendas, a gente teve agora aqui um maior prazo nossa carteira de recebíveis fechou no trimestre com um patamar maior. Conseguimos, de novo, avançar aqui no prazo médio de pagamento de fornecedores. Esse é um tema constante, a companhia vem se posicionando com seus fornecedores, buscando novas negociações, seja de redução de custos, seja de prazo de pagamento, e os resultados virão com certeza nos próximos trimestres. CAPEX, basicamente, o intangível está relacionado aos investimentos de Similis Bio e o nosso CAPEX de mobilizado tem aí a conclusão do nosso P210 e também os outros investimentos para aumentar a capacidade produtiva nas nossas plantas, investimentos na nossa nova unidade no Uruguai e projetos relacionados.
Acho que é importante destacar, vocês vão ver no release e também na nossa DF, tem uma reclassificação aqui, um efeito de 20 milhões, que basicamente é o quê? É o crédito dos impostos, né? O crédito que está ali no imobilizado. Uma vez que o imobilizado está em andamento, a gente só reclassificou isso para o grupo de impostos, mas à medida que esse ativo imobilizado entra em operação, esse crédito contábil começa a ser escriturado, né, e vira crédito aí bom para a companhia. Mas é só um tema contábil, mas acho que é importante falar, porque vocês vão ver isso tanto no release quanto na DF. Indo para o próximo slide, caixa e dívida. Mais um trimestre a companhia fecha com uma posição de caixa líquido, então mais, né? E aí acho que é importante destacar, a variação entre caixa líquido desse trimestre contra o trimestre anterior está basicamente relacionado ao closing do Bergamo, e é importante destacar que nós investimos 5 milhões de dólares nessa aquisição, que basicamente vão aparecer no segundo semestre, porque eu comprei posição de caixa líquido, né, nesse close do Bergamo. Mas basicamente agora aqui no segundo TRI, o que a gente fez? Liquidou a nossa debentures, a primeira debentures da companhia, as últimas 3 parcelas, e começamos a amortizar a segunda debentures, né, que são 5 parcelas anuais, pagamos a primeira no segundo trimestre. Dívida bruta, basicamente, são as 4 parcelas da nossa debentures, estamos falando aí de 50 milhões por ano, 200 milhões, e nossa posição de caixa líquido, então, basicamente, foi em função do closing do Bergamo e os avanços ali, a parceria de Similis Bio. Mas, mais uma vez, posição de caixa líquido e que vai ser reforçada com a posição de caixa do Bergamo, que vocês vão ver a partir do segundo semestre, quando a gente começa a consolidar Bergamo. É uma posição de caixa ainda robusta para fazer frente ao plano de desenvolvimento, né, da companhia, mas claro que a companhia, né, visando recompor caixa, em algum momento pode estudar novas alternativas aí viáveis para recompor caixa. Bom, em termos de apresentação, a gente para por aqui. Agora a gente vai abrir para a sessão de perguntas e ao final da sessão de perguntas, o Marcelo volta com o encerramento e as considerações finais. Obrigado. Pessoal, começando aqui a sessão de perguntas e respostas, eu já tenho a primeira pergunta do Felipe Amâncio, do Itaú BBA, e eu quero lembrar também a todos que vocês podem fazer perguntas levantando a mão online dentro da plataforma. Mas, Felipe, pode seguir com a pergunta. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Obrigado aqui por pegar minha pergunta. Na verdade são duas aqui, as duas em custo. Do lado de custo, né, vocês comentam de uma pressão aqui no portfólio de produtos da empresa que acabou pressionando a margem bruta. Se vocês puderem comentar um pouco aqui sobre quais são os segmentos em que vocês estão vendo essa pressão e também os motivos por trás dela. E ainda em custo, né, vocês comentam que a companhia ela vem trabalhando aqui na renegociação com fornecedores. Isso daqui deve ter um efeito positivo em margem aí nos próximos tris, né? Se vocês puderem comentar um pouco aqui sobre como que vem sendo essa renegociação e se além aqui do impacto, né, em margem bruta, como que a gente deve ver isso daqui sendo refletido no capital de giro também. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado pela pergunta. Sim, né? Então acho que basicamente hoje a companhia ela vinha com um nível de estoque aí a um custo maior. Basicamente, a gente tem uma influência do dólar, né, da moeda estrangeira nas importações e também era aí um custo mais antigo, onde a companhia começa agora, nesse primeiro momento, a fazer renegociações com seus fornecedores. Esse estoque ele vai girando e vocês vão ver esse movimento e à medida que ele vai se recompondo a um custo médio, é esperado aí ganhos de margem aí, né, nos próximos trimestres e esse é um exercício contínuo da companhia aí, entendeu? Então a gente vai continuar fazendo esse movimento até para refletir eventualmente essa pressão que a gente acaba sofrendo em momentos de maior competição. A companhia acho que tem ao seu favor um portfólio robusto, um portfólio amplo, onde ela consegue, e agora até mesmo com o próprio Bergamo, a gente consegue aumentar, ampliar aí as nossas vantagens competitivas, nosso poder de negociação no mercado. Isso é normal e esperado. Em relação à pressão agora normal, a gente sempre destacou, né, que a gente tem o nosso portfólio maduro, normalmente é onde a gente sofre uma maior competição, mas a companhia também vem aumentando após tri a sua participação dos novos produtos. Isso também aí traz aí um incremento, aí uma capacidade da companhia de alavancar ou tentar alavancar as suas margens. Quer comprar uma coisa? Perfeito, pessoal. Obrigado.
Obrigada, Felipe. A nossa próxima pergunta é da Gabriela Ferrante, do Safra. Oi, pessoal, bom dia. No lado eu tenho duas, se vocês puderem dar um pouco de luz assim, sobre o mercado de imunoglobulina, eu sei que vocês não abriram, mas puderem comentar um pouco sobre. E sobre o estoque, como que está a validade dos produtos de estoque? É algo preocupante? Obrigada. O mercado continua pressionado ainda por causa de preço, né? A gente ainda tem um residual ainda de produtos sem registro no mercado, com valor abaixo, né, do mercado dos produtos regulados sanitariamente, e a gente não tem um estoque comprometido com o prazo de validade. Então a gente está bem confortável nessa situação, inclusive as nossas demandas com o nosso fornecedor foram atualizadas e a gente dia a dia tem baixado nossos estoques. Então essa é a ideia da companhia, e a gente imagina que vai voltar as vendas da imunoglobulina aí para o futuro. Mas a companhia tem se reinventado, tem lançado produtos novos. A gente tem já nesse trimestre mostrado que a gente tem um nível de receita do mesmo nível do ano passado, e a gente não tem aumentado a nossa receita com imunoglobulina, quer dizer, a gente tem aumentado a nossa receita com os outros produtos. Então, esse é o resultado. E só complementando o Marcelo, né, em termos de licitação, que vinha se falando desde o início do ano, a gente também não tem nenhuma novidade, né? Então, hoje agora é muito mais esperar para ver o que vem aí pela frente. Acho que falamos tudo, né? Perfeito, obrigada. Sim. Obrigada, Gabriela. Próxima pergunta vem da Estela Estreno, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Tem uma pergunta do meu lado. Vocês falaram no release que os novos lançamentos representaram em torno de 9%, 10% da receita. Dado que essa curva de maturação dos lançamentos dos últimos 2 anos, somados com os novos lançamentos que vão ser acelerados nos próximos anos, quanto que a gente pode esperar que esses novos lançamentos representem no total da receita, assim, até o final do ano e ano que vem? Obrigada. A gente tem um histórico de, em média, ter 30% do market share dos produtos que a gente comercializa. A gente tem abrido o addressable market dos produtos que estão em lançamento, e a gente tem falado do ramp-up. Então, a gente tem deixado bem transparente a possibilidade de crescimento nesse segmento. E trimestre a trimestre a gente também tem divulgado o market share dos produtos lançados com mais tempo e com menos tempo. Então, acho que aí dá para vocês balizarem aí, o mercado futuro e o crescimento da companhia. O que a gente, em termos de projeção, Estela, o que a gente sempre fala é que no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, né, após o lançamento do produto, ele deve atingir ali entre 7% e 10% de market share, e aí ele vem ganhando 5%, 6%, 7% nos próximos anos. Para fins de modelagem também, então, do TAM que a gente divulga no release da apresentação, acho que o melhor caminho seria você considerar que eu lanço todos os produtos no meio do ano. Porque eu tenho produtos que eu lanço em janeiro, também tenho produtos que eu lanço em dezembro. Mas com essas informações você já consegue fazer uma boa proxy, e qualquer outra dúvida também a gente fica aqui à disposição para te ajudar nos cálculos. Tá bom. Obrigada, Marcelo, Bruno. Ficou muito claro. Obrigado. Pessoal, a próxima pergunta vem do Wagner, da Quantitas. Wagner, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna, Marcelo e Douglas. Duas perguntas aqui. Primeiro, se vocês têm como nos dar alguma sinalização de licitação para a Alfa no segundo semestre, se tem alguma novidade ou não, que vocês possam comentar. E segundo, entender um pouco como é que está a visão de vocês nesse mercado de especialidades, a situação dos distribuidores. No início do ano, a gente lembra, nas interações com vocês, que estava um pouco mais complicado, vocês viam muitos dos distribuidores com alguma dificuldade até financeira. Se na visão de vocês, olhando para o segundo semestre, isso mudou para melhor, para pior, competição de preços entre clientes, como é que está isso? Só para dar uma atualizada, por favor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, bom dia. Conversando lá do começo do ano, como você falou, foi um primeiro trimestre complicado para a companhia e para o mercado em si.
a gente tem visto maior pressão aí no mercado hospitalar, em detrimento ao mercado farma, né, o retail. O primeiro trimestre ele foi bem complicado porque todas as companhias vinham bastante estocadas, vinham praticando preços saudáveis e a gente inicia um ano com o mercado com recessão, os distribuidores querendo trocar produto por liquidez, né, por dinheiro, e aí a gente vê os preços caindo, né, e a dificuldade na venda. A gente também vê os convênios médicos tendo problema de aprovar as cirurgias eletivas, de fazer os reembolsos aos hospitais, a fazer uma nova renegociação com os hospitais a nível de reembolsos. E a gente passa agora pelo segundo trimestre com uma volta, vamos dizer assim, da normalidade. A gente consegue lançar vários produtos, consegue buscar, né, manter a receita, pelo menos no ano passado. A ideia da companhia era entregar mais, mas a gente ainda tem o gargalo de a gente não estar conseguindo atender toda a nossa demanda. Se a gente tivesse condições de atender toda a nossa demanda, a gente teria batido o recorde de receita. Mas é uma coisa que a gente tem crescido geograficamente, a gente tem investido muito em desenvolvimento de novos produtos, a gente tem desenvolvido e ampliar a capacidade produtiva, mas infelizmente a capacidade produtiva não anda alinhado ainda com toda a nossa necessidade. A gente tem, né, desafios, né? A gente, por exemplo, com a planta do 210, apesar da gente estar trabalhando, a gente colocou o primeiro turno, agora colocamos o segundo turno, pretendemos ter o terceiro turno, são equipamentos muito modernos, todos automatizados, encontrar pessoas capacitadas para trabalhar com esses equipamentos e conseguir a melhor performance não é fácil, e a gente está buscando esse crescimento, e esse ramp-up aí sustentável. A gente acredita que para os próximos trimestres a gente vai ter resultados melhores e estamos buscando isso. Apesar de ainda, né, a gente volta a falar que a gente tem mais demanda do que a gente consegue ofertar. E a gente tem que ser reinventado, né? O mercado está bem competitivo, mas a gente com os lançamentos de produtos novos, são produtos, alguns de nicho de mercado, tem pouca competição, são poucas plantas que podem produzir localmente, e aí a gente consegue ter melhores margens. E só complementando o Marcelo, né, Wagner, falando especificamente de especialidades, quando você olha agora para o segundo trimestre, com a nova planta, com o P210, a gente já conseguiu destravar aqui gargalos importantes nessa unidade. Então, embora a gente não tenha aberto aqui receita por unidade, acho que já dá para dar uma boa cor para vocês, que é uma unidade que ela veio se recuperando e que o P210, ele foi aqui, né, o P210 e os novos lançamentos, né, cada vez mais ganhando corpo em processo de ramp-up, eles vêm ajudando a gente aqui, né, voltar aqui para patamares mais altos nessa unidade de negócios. Só de Alfa, pessoal, tem alguma novidade? A Alfa, a gente tem um contrato com o Ministério da Saúde, né? Estamos fazendo as entregas programadas, né? E estamos seguindo o cronograma do Ministério, né? A gente tem entregas programadas aí até o final do ano, começo de ano de 2024. E normalmente o edital das novas licitações ele acaba saindo ali, né, mais para setembro, então a gente ainda tem, hoje não tem nenhuma sinalização, mas pode ser que a gente tenha uma sinalização aí nas próximas semanas, no próximo mês. Ótimo, obrigado. Pessoal, não temos mais perguntas aqui na fila. Passo a palavra para o Marcelo para as nossas considerações finais. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso call e resultados e que estão confiando em nossa trajetória de crescimento. Nesse último slide, eu gostaria de ressaltar o foco diário na execução do nosso planejamento estratégico de longo prazo. Desde a fundação da Blau, nós mantemos a inovação em nosso DNA, impulsionando a nossa transformação e crescimento de longo nesses mais de 35 anos de história. Todas as nossas iniciativas tiveram como objetivo proporcionar mais saúde e qualidade de vida para o maior número de pessoas. Após o IPO, revisamos nosso planejamento estratégico junto aos nossos conselheiros e definimos um novo propósito, com a nova visão e diretrizes da companhia. Desde então, importantes passos foram dados, alinhados aos nossos pilares estratégicos de crescimento.
Parte dessas ações começaram a gerar resultado no curto prazo, como expansão de capacidade produtiva, vinda da nova planta do prédio 210 e ganho de produtividade nas demais plantas. Incremento de portfólios, com os lançamentos recentes, que já representam 9% da receita, o primeiro centro de coleta de plasma atingindo break-even, ampliação geográfica, cooperação comercial nas afiliadas da América Latina, representando 6% da receita da companhia, e a partir de julho iniciamos a integração com o Bergamo. Estamos muito felizes com essas conquistas recentes, confiantes que estamos no caminho certo, mas sabemos que ainda há muito o que fazer. Temos importantes projetos, transformação e execução que irão gerar resultados no longo prazo e que posicionarão a Blau num outro patamar de companhia. Como o Complexo Industrial de Pernambuco, com início de produção esperado para 26 e o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais em parceria com a Similis Bio, com expectativas de lançamento no primeiro anticorpo monoclonal em 2028. Seguiremos focados na execução do nosso planejamento estratégico, sem distrações e na construção do novo futuro, com a certeza que estamos apenas começando. Muito obrigado a todos. Estamos agora encerrando o nosso call de resultados. Qualquer outra dúvida adicional que surgir, o time de RI fica à disposição. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Até logo.